Ri, a chave do entendimento da psicologia masculina, de Robert Johnson. Capítulo 4. O Castelo do Grau. Depois de deixar o castelo de Branca-Flor, Parsifal viaja o dia todo em sua heróica busca, e ao cair da noite, pergunta a um viajante se por ali havia algum alojamento ou taverna onde pudesse passar a noite. Foi informado de que a habitação mais próxima estava a 50 quilômetros dali. Um pouco mais adiante, encontra um lago e um homem num barco pescando. O jovem faz-lhe a mesma pergunta. O pescador, claro, era o rei pescador, que então o convida para passar a noite em sua humilde morada. Desce pela estrada, há um caminho. Vire à esquerda e cruze a ponte levadiça. Parsifal segue as instruções e assim que atinge a ponte levadiça, ela começa a erguer-se e chega a tocar as patas traseiras do seu cavalo, antes de fechar rapidamente atrás dele. É muito perigoso entrar no Castelo do Grau, a casa do rei pescador, e muitos jovens perdem sua montaria ao fazer a transição do mundo comum, do dia a dia, ao imaginário, ao simbólico mundo do Castelo do Grau. Parsifal vê-se então no átrio de um enorme castelo, onde 4 pajens acorrem para cuidar do seu cavalo. Depois, despem-no, dão-lhe banho, vestem-lhe ricas roupas vermelhas e o conduzem à presença do senhor do castelo, o rei pescador, que pede desculpas por não conseguir levantar-se da sua liteira para saudá-lo, como ele o merecia. Toda a corte está presente, 400 cavaleiros com suas damas, para saudar Parsifal, e uma esplendorosa cerimônia tem lugar. Um cenário de tamanha grandiosidade já mostra que Parsifal entrou no mundo interior, na morada do espírito, o lugar da transmutação. Especialmente quando o número 4 é ressaltado. 4 pajens, 400 cavaleiros e damas, uma grande lareira central de 4 faces mostrando os pontos cardeais. Já se pode esperar o esplendor do mundo interior. Sabe-se que o simbolismo do número 4 significa a presença da integralidade ou totalidade. É verdadeiramente o Castelo do Grau, onde é guardado o Santo Grau da Última Ceia. A magnífica cerimônia prossegue. O rei pescador, como sempre, jaz gemendo em agonia e desespero em sua liteira. Uma procissão se inicia com uma formosa donzela, que traz a lança que verte sangue continuamente, a que transpassou o flanco direito de Cristo. Outra donzela traz a pátena, que também foi usada na última ceia. E, finalmente, uma terceira donzela carrega o próprio Santo Grau. Um grande banquete é servido, e quem o preside é o rei pescador, mas sem levantar-se da liteira. E a todos é dado aquilo que desejam, vindo do grau ou da pátena, antes mesmo que formulem seu desejo. Todos, à exceção do rei pescador, que por causa da sua ferida não pode beber do grau. Seu sofrimento é o maior de todos. Uma sobrinha do rei traz uma espada com a qual o próprio rei cinge a cintura de Parsifal. Ela deverá ficar com o jovem pelo resto da sua vida, o que significa que nesse momento ele ganha sua masculinidade e pode completar todas as tarefas que tiver de realizar por toda a vida. Parsifal fica sem palavras diante do presente e pelo resto da noite pasma-se diante de cada acontecimento que presencia. Pode-se imaginar o que sente esse inexperiente rapaz do campo, num castelo onde tão estranhas e solenes cerimônias transcorrem, especialmente a magia do grau. Parsifal está simplesmente embasbacado. Outro presente ainda estava à sua disposição no Castelo do Grau, mas Parsifal não passa no teste. Gurnamon recomendara ao jovem, durante seu treinamento, que quando encontrasse o grau deveria formular a específica pergunta: a quem serve o grau? Se ela fosse formulada, as bênçãos da grande cornucópia, o grau, seriam derramadas. Sem a pergunta, poder-se-ia beber dele, mas sua dádiva de generosidade não fluiria.
Parsifal lembrava-se da recomendação, mas também se lembrava do que havia recebido de sua mãe, instruções específicas para nunca fazer muitas perguntas. Aparentemente é um bom conselho para um rapaz falastrão, mas nesse caso é quase fatal. O conselho da mãe prevalece, e ele fica mudo diante do esplendor do Castelo do Grau. É perfeitamente compreensível que um jovem com 16 anos não encontre forças ou coragem para formular a pergunta mais importante da vida em tal momento. Para formulá-la, ele precisaria ser consciente. Mais do que isso, porém, e de importância capital, havia uma lenda no Castelo do Grau que dizia que no dia em que por lá aparecesse um jovem tolo, totalmente ingênuo, e fizesse uma pergunta ao Grau, as feridas do rei pescador cicatrizariam. Todos no castelo, menos Parsifal, conhecem a lenda e esperam ardentemente que o jovem, que sabidamente tem todos os atributos descritos pela lenda, formule a pergunta que restabeleceria a ordem das coisas. Mas Parsifal não o faz, e em pouco tempo o rei pescador é conduzido aos seus aposentos, gemendo e lamentando-se em total agonia. Os cavaleiros com suas damas dispersam-se. Parsifal é escoltado por 4 pajens ao seu quarto. Na manhã seguinte, ao despertar, o rapaz não vê viva alma. Bate às portas e não obtém resposta. Dirige-se ao pátio e ali encontra seu cavalo selado e pronto para partir. Grita, ainda, mas somente ouve o eco da própria voz. Nada, ninguém. Monta e dirige-se à ponte levadiça, que uma vez mais se fecha muito rapidamente e atinge de novo as patas traseiras do animal. Outra vez a perigosa transição. É a volta ao mundo comum. Não há mais castelo à vista e o tolo ingênuo volta ao reino onde não há qualquer habitação num raio de 50 quilômetros. O Castelo do Grau é o local da mais preciosa feminilidade. E o Grau é a síntese de tudo que é feminino. É o seu mais puro símbolo, a quinta essência da expressão feminina. É exatamente o que os cavaleiros buscam por toda a vida, porque é o que dá ao homem tudo o que deseja, antes mesmo que ele venha a pedir. É a perfeita felicidade, o próprio êxtase. O Castelo do Grau Perdido. O evento mais importante que transcorre na vida interior de um indivíduo é mostrado na história do Castelo do Grau. Todo jovem tropeça, mais dia ou menos dia, com o Castelo do Grau, lá pelos 15 ou 16 anos, e tem um insight que vai modelar muita coisa pelo resto da sua vida. Assim como Parsifal, ele também não tem preparo para isso, nem o domínio necessário para formular a pergunta que tornaria a experiência consciente e estável dentro dele. Não se pode esperar que um rapazinho faça outra coisa senão perambular pelo castelo, embasbacar-se e na manhã seguinte encontrar-se de volta ao mesmo mundo comum, se não perder a montaria na ponte levadiça. Muitos são os homens que se lembram de alguns instantes mágicos da fase da adolescência, quando o mundo todo brilhava com uma beleza transcendental, difícil de pôr em palavras. Talvez esse momento estivesse num amanhecer ou num instante de glória em alguma quadra esportiva, ou ainda numa caminhada solitária, quando se dobra uma esquina e de repente o esplendor total do mundo interior surge à nossa frente. Nenhum jovenzinho consegue lidar com essa abertura dos céus, e por essa razão a grande maioria a põe de lado, embora não a esqueça. Outros acham-na muito perturbadora, então preferem reprimi-la e fingir que nada aconteceu. Não me lembro de nada disso. Mas como todas as coisas reprimidas no inconsciente, longe de nos livrarmos delas, as reencontramos em todos os lugares, através de cada árvore, em todas as esquinas, olhando-nos por detrás das pessoas que encontramos. A forma de algo indefinido que faz com que os jovens fiquem irrequietos nas noites de sábado, fazendo cantar os pneus em cada curva, as loucas corridas de carro a 160 km por hora nas estradas, ou as drogas que ceifam vidas jovens, são ecos nem tão distantes da fonte do Castelo do Grau. A busca se traduz por várias modalidades.
Muito do comportamento juvenil caracterizado como galinho garnizé é um desvio dessa experiência do castelo. Machuca tanto que ele não consegue suportar. Por isso, tenta persuadir-se de que é durão para escapar à dor. Se a experiência for muito forte para um garoto, ele praticamente pode incapacitá-lo. Aquele jovem que perambula pela vida aparentando desmotivação, sem metas, geralmente foi o menino que ficou meio cegado por essa experiência do castelo. Uma minoria, no entanto, fica tão impressionada pela visão do que isso representa que, como Parsifal, passa o resto da vida buscando o castelo do Grau uma vez mais. E só é preciso descer a estrada, virar à esquerda e cruzar a ponte levadiça. Mas a simplicidade do endereço é tão grande que efetivamente o esconde da vista. Quantas vezes já não voltamos a um lugar onde o amanhecer ou o pôr do sol nos pareceu brilhar magicamente para ver se a procissão do Grau ainda se encontra lá? A impressão do Castelo do Grau permanece indelével na mente de um homem, e se for bastante forte nele, vai inspirá-lo ou persegui-lo pelo resto de seus dias. Algumas pessoas são suficientemente sábias, corajosas e honestas para recordar fatos assim. Poetas falam sobre tais manhãs na sua adolescência, quando descobrem a beleza e o êxtase de um mundo dourado. Lembro-me de um rapaz de 15 anos que me contou ter acordado numa manhã de verão, pulado a janela para ir apreciar o sol nascente. Depois, voltou pelo mesmo caminho, tornou a dormir e, ao acordar, desceu para o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Estivera no Castelo do Grau por 2 horas, de manhãzinha. Um garoto acorda com algo de novo dentro de si, um poder, uma percepção, uma força. É o Castelo do Grau. Sente-se incapaz de descrevê-lo e não é capaz de permanecer nele. Depois dessa experiência, porém, nunca mais será o mesmo. Para ele, trata-se de algo sagrado. Ali conheceu a felicidade perfeita, a plenitude, a satisfação absoluta. Uma vez fora do castelo, ele passa a se sentir infeliz, pois nada há para substituí-lo. Mesmo que consiga suprimi-lo da sua consciência, vai fazer-lhe tanta falta que isso vai torturar o seu inconsciente. Há um provérbio medieval que diz ser possível uma pessoa alcançar o mundo perfeito, ou sentir o esplendor de Deus por 2 vezes na vida. A primeira na adolescência e a segunda por volta dos 40, 50 anos. Assim, também Parsifal voltará pela segunda vez e saberá fazer a pergunta. Da primeira não sabia como agir. Aliás, nenhum menino sabe quando ele surge pela primeira vez. Quando perde a final da sua primeira experiência, sai à procura do grau perdido, incessantemente, sem parada ou descanso, na ânsia de reencontrar a beleza apenas vislumbrada. Sua fome espiritual força-o a escalar o que for escalável, a tudo testar na busca do castelo perdido, porque só o grau traz a plenitude. Se alguém já teve tudo isso uma vez, como viver depois uma vida comum? Essa ânsia pelo seu reencontro se reflete em tudo. É aterrador ter de enfrentá-la dentro de nós. Um homem que tiver coragem suficiente vai compreender o que estou falando. Essa ânsia deve ser saciada. O indivíduo sabe que deve conseguir algo, mas não sabe bem o que. As técnicas de propaganda jogam com essa ânsia do homem. Não estou lá muito certo sobre o grau de consciência desses profissionais, mas o que sei é que sabem muito bem manipulá-la. Pode-se vender qualquer coisa ao apelar disfarçadamente para o grau. Aí se encontram também o principal apelo e a excitação que levam um homem às drogas. É uma fórmula mágica que conduz de volta ao êxtase do grau. Elas levam você à experiência estática e trazem um legítimo mundo visionário, mas isso é conseguido por um caminho errado e um preço tenebroso. A maneira correta, ainda que não necessariamente demorada, implica uma longa caminhada e sem atalhos. Se alguém trapacear durante esse processo, a ponte levadiça pode fechar-se no momento errado, transformando-se numa armadilha que leva à loucura ou a um sofrimento. É terrível observar os homens, e isso é verdadeiro para quase todos,
quando pensam que algo ou alguém vai preencher a ânsia pelo grau. Nenhum preço será suficientemente alto. Mesmo que soubesse que iria morrer no dia seguinte, o indivíduo faria qualquer coisa para conseguir a plenitude que o grau lhe confere. É uma atitude racional, que praticamente não conhece fronteiras. É quase um consenso universal entre filósofos e poetas do mundo ocidental o conceito de que a vida é trágica. Tragédia é um bom termo para designar o que estamos observando. O homem, em sua busca pelo grau, é o próprio homem trágico. A palavra tragédia passou a significar a busca daquilo que não pode se alcançar ou ter. Esse é o homem ocidental, e isso também se aplica ao Castelo do Grau. Lá pela metade da vida, encontramos-nos famintos de algo que não podemos ter. Eis a dimensão trágica da vida. Pergunte a um chefe de família como ele vai indo. Podendo dar uma resposta franca, com certeza dirá a mesma coisa que um conhecido meu me disse, muito sinceramente, quando lhe fiz essa pergunta. Bem, Robert, vai se levando. Nesse momento, o grau está muito longe. A meia-idade é o período em que ele está atuante, cumprindo seus deveres, pagando as prestações da casa, mantendo o estudo dos filhos e o próprio emprego. Mas também é uma época de insatisfação, porque dentro dele está presente a ânsia do grau. Vamos tentar estabelecer agora um paralelo com a vida de uma menina. Ela, na verdade, nunca sai do Castelo do Grau. Um ponto que precisa ficar compreendido é que as mulheres têm naturalmente a noção da beleza, sentem que estão perfeitamente integradas. Sempre estão à vontade em qualquer parte do universo, o que já não acontece com o homem. Não acho que ele seja menos criativo que a mulher, não. Só que a criatividade dele se manifesta mais diretamente. Ele cria a partir da sua inquietude, ela a partir do que sempre foi. Parsifal partiu para infinitas aventuras como cavaleiro. Branca-Flor sempre ficou em seu castelo. Dizem que Einstein afirmou: hoje em dia usufruo aquela solidão que me era tão dolorosa na juventude. É o Castelo do Grau restaurado. Ele o mereceu por uma vida calcada no heroísmo do cavaleiro moderno. A ponte levadiça é uma dica a respeito da natureza do Castelo do Grau. Ele não é um lugar físico, não pode ser encontrado como se fosse um local exterior. Fica melhor descrito como um nível de consciência. É uma realidade interior, uma visão, uma experiência mística da alma. Buscá-lo exteriormente vai exaurir o self e trazer desânimo. Ainda assim, nossa devoção às coisas externas como sendo a única realidade é tão forte, para a grande maioria de nós, requer um drama para estimular a busca interior. Até isso é suspeito, pois o grau está sempre ao alcance da mão e é conseguido de forma mais eficaz ao retirarmos os véus que o recobrem do que através de qualquer ato de criação. Um dito medieval cristão reza que procurar Deus é insultar Deus. Isso significa que ele é onipresente e qualquer intento de buscá-lo é uma negação do fato. Um amigo cirurgião gosta de dizer: não conserte o que ainda não está quebrado. É o mesmo que dizer: não procure o que já está nas suas mãos. Mas nós somos ocidentais e temos de buscar para aprender que não existe busca. Uma história chinesa ilustra bem esse ponto. Certo dia, um peixe ouvia alguns homens conversando no cais a respeito de uma substância milagrosa chamada água. Ficou tão intrigado que reuniu seus amigos peixes e solenemente anunciou-lhes que iria empreender uma busca desse elemento maravilhoso. Fizeram uma cerimônia apropriada para a ocasião e o peixe partiu para seu objetivo. Tempos depois, quando já era dado por morto, eis que ele nadou de volta para casa, velho, cansado, acabado. Apressaram-se todos a saudá-lo e ansiosamente aguardavam pelas notícias. Como é? Você encontrou? Encontrou mesmo? Sim, respondeu o velho peixe, mas vocês não iriam acreditar no que eu descobri. E dizendo isso, o peixe afastou-se nadando lentamente. Mas por que Parsifal não foi capaz de fazer a simples pergunta que lhe traria aberto as portas de um mundo glorioso e posto fim à agonia do rei pescador, cicatrizando-lhe a ferida? Recebeu instruções para fazê-lo, e até parece um ato estúpido da sua falha. Mas não é bem assim. A ingenuidade impediu-o de perguntar.
O complexo materno. Você se lembra daquela roupa tecida em casa que a mãe de Parsifal lhe deu? Pois bem, é exatamente esse elemento que o jovem usa embaixo da sua armadura que o impede de valorizar o grau quando o vê pela primeira vez. Enquanto estiver enclausurado no seu complexo materno, o homem não conseguirá apreciar plenamente o grau, ou, bem pior, formular a pergunta que cicatrizará a ferida do rei pescador. Fazer com que um jovem se despoje da roupa que sua mãe lhe fez é uma tarefa árdua. Muitos jamais conseguem despir-se do seu complexo materno, cujo simbolismo aqui é a roupa tecida pela mãe. Para analisar esse ponto crucial, teremos de fazer uma digressão e falar a respeito do homem e suas relações com o feminino. Há 6 relacionamentos básicos que o homem mantém com o mundo feminino. Os 6 lhe são úteis e cada um tem a sua nobreza. Os problemas e dificuldades surgem quando um se mistura com o outro, e essas dificuldades são essenciais na passagem do homem pela vida. Os 6 elementos femininos no homem são: primeiro, sua mãe natural. É a mulher real, física, que o gerou, sua mãe com suas idiosincrasias e características pessoais, um ser único. Segundo, seu complexo materno. Isso diz respeito unicamente a algo dentro dele mesmo. É sua característica regressiva que gostaria de voltar à dependência materna e a ser criança novamente. É o desejo de fracassar que está dentro dele mesmo, sua característica de derrota, sua fascinação subterrânea pela morte ou pela fatalidade, sua necessidade de ser cuidado. É puro veneno na psicologia do homem. Terceiro, seu arquétipo mãe. Se o complexo materno é veneno puro, o arquétipo mãe é puro ouro. É a metade feminina de Deus, a cornucópia do universo, a mãe natureza, a generosidade que emana livremente, que nunca nos falta. Não poderíamos viver um instante sequer sem a generosidade, a liberalidade do arquétipo mãe. É confiável sempre, sempre alimenta e sustém. Quarto, a sua formosa donzela. É o componente feminino da estrutura psíquica de todos os homens, a companhia interior ou a inspiração da sua vida, a formosa donzela. É Branca Flor, a fair lady de cada homem, a Dulcineia de Dom Quixote, a Beatriz de Dante em A Divina Comédia. Ela é quem dá sentido e colorido à vida dele. Jung chamou-a de ânima, a quem anima e traduz vida. Quinto, sua esposa ou parceira. É a parceira de carne e osso que partilha sua jornada pela vida, sua companheira. E sexto, Sofia, é a deusa da sabedoria, a metade feminina de Deus. Shekinah no misticismo judaico. Cai como um raio para o homem descobrir que a sabedoria é feminina, mas todas as mitologias a retratam como tal. Essas 6 características femininas são úteis para o homem, até mesmo o complexo materno, que por certo é o mais difícil. Fausto teve de apoiar-se no seu complexo materno para chegar ao lugar das mães, na sua redenção final, na obra-prima de Goethe. Só a mescla ou a contaminação desses diferentes níveis é que causa angústias. A humanidade tem uma incrível tendência de fazer tal confusão. Vamos passar em revista algumas dessas misturas e verificar a destruição que elas promovem. Se alguém misturar a mãe natural física com o complexo materno, vai acabar culpando a mãe pela característica regressiva que é própria do complexo materno em seu interior. Vai enxergá-la como aquela bruxa que está tentando derrotá-lo. É comum o jovem culpar a mãe ou a mãe substituta pelo seu complexo materno regressivo. Se ele misturar a imagem de mãe interior com o arquétipo mãe, vai esperar que sua mãe de carne e osso faça o papel de sua deusa protetora, papel, entretanto, que só o arquétipo pode desempenhar. Ele vai fazer exigências ridiculamente excessivas ao mundo como figura materna e vai cobrar do mundo um sustento que ele sente que lhe é devido, de preferência que não exija esforço da sua parte. Se ele contaminar sua ânima ou sua formosa donzela com sua imagem interior de mãe, vai querer que sua mulher interior seja mãe para ele. Uma mistura que ocorre muito é a superposição de mãe e esposa.
O homem que faz isso vai esperar que a sua esposa o adote como um filho, em vez de ser uma companheira para ele. Vai querer que ela preencha suas necessidades como a personificação da mãe. Já a Sofia não é um aspecto tão marcante na vida dos homens em geral. Esse componente não está sempre presente. Mas, no caso de estar, se o homem confundir Sofia com a mãe, vai colocá-la como a deusa da sabedoria, de uma forma que nenhum ser humano consegue manter. Mamãe sabe tudo e o arquétipo Sofia fazem uma péssima combinação. Deixe as outras misturas ou contaminações para que você mesmo pesquise. Todas são negativas. Não é o feminino que é negativo, somente é a contaminação dos níveis da consciência. Portanto, se Parsifal fracassou ao não fazer a pergunta, foi por não haver despido a roupa que sua mãe lhe fez. Seu complexo materno privou-o de poder e discernimento para seguir o que Gurnamon lhe recomendara. Nenhum homem pode ligar-se permanentemente ao castelo do Grau se seu complexo materno se interpõe entre ele e a força masculina, que é inata. E isso significou 20 anos arduamente gastos como cavaleiro andante, até que Parsifal conseguisse despir essa roupa e chegasse a ser homem suficientemente forte para suportar a beleza do Grau, o símbolo máximo do arquétipo mãe. Enquanto envolto nas suas roupas tecidas pela mãe, ele não pôde participar do Grau, a não ser em um outro encontro fortuito. Tampouco pôde curar a ferida do seu rei pescador. Os anos de aventuras que lhe restam, Parsifal os passa tentando despi-la. Como já ficou dito, existe uma segunda chance de voltar ao castelo do Grau na meia-idade. Apesar de o Grau estar sempre bem próximo e à disposição a qualquer momento, é aos 16 e aos 45 anos, ou seja, nos períodos de transição, nos dois marcos da vida de um homem, que ele é mais facilmente encontrado. Aquela procissão miraculosa acontece todas as noites no Castelo do Grau, mas é somente em tempos particulares na vida, quando está preparado para tal, que o homem pode ter acesso fácil ao esplendor do Castelo do Grau. Teoricamente, deveria ser possível permanecer no castelo quando da primeira ida. Os monges beneditinos na Europa medieval observaram essa possibilidade na prática monástica. Pegavam meninos recém-nascidos e os criavam no Castelo do Grau, sem nunca permitir que dele saíssem, psicologicamente falando, claro. Jamais eram expostos às pressões do mundo, nada de namoro ou casamento, bens materiais ou poder no sentido mundano. Nunca conheci pessoalmente alguém que tenha tido essa experiência, e também não creio que fosse exequível para alguém nos dias de hoje, salvo para quem ainda tem uma mentalidade medieval. Outra seita monástica na Índia tenta outra maneira de assegurar o Castelo do Grau. Mantém meninos do nascimento aos 16 anos na clausura. Nessa idade se casam e voltam a ficar enclausurados pelo resto da vida depois do nascimento do primeiro filho. Assim, o espaço entre as duas entradas no castelo é só de 1 ano, em vez de quase 30 ou 40 anos que seja. Uma vez mais, isso é possível para personalidades com estruturas medievais bem simples, mas não para nós. E me ponho a pensar no que é feito da esposa e do filho. É importante observar os elementos femininos para ver como agem e depois compará-los com os masculinos. Há quem interprete o mito como sendo uma guerra entre a violência masculina e o elemento redentor feminino, mas ambos são reconduzidos a um equilíbrio, ao final, na forma do Rei do Grau. É dito que a lança que verte sangue sem cessar é a mesma que Caim usou para matar Abel, a mesma ainda que abriu o flanco direito de Jesus Cristo na cruz. Portanto, é a lança que tem causado grandes males de todas as épocas e é por isso que ela não para de sangrar. Parsifal oscila entre o masculino empunhador de lança ou espada e uma ânsia feminina de achar o grau. Essas duas tendências se entrecruzam com frequência. No castelo, grau e lança são guardados juntos, o que representa a integração da agressividade masculina com a alma do homem, sempre na busca de amor e união. Se essas duas tendências não conseguirem equilibrar-se, provocarão grandes conflitos interiores. A lança é redimida quando usada durante a crucificação para cumprir um propósito sagrado. É redimida através do sofrimento.
O machismo só é redimido pelo sofrimento. A mulher quase sempre é condenada a ficar em silenciosa agonia, torcendo as mãos nervosamente, vendo seu homem partir para uma situação perigosa. Mas é bem bom que se abstenha de qualquer ação, porque enfrentar o perigo pode significar a redenção dele. Se ele for inteligente, não vai demorar muito a resolver a situação, nem ela lhe causará sofrimentos em demasia. Acontece, porém, que os homens não primam pela inteligência nesse ponto, portanto, a espada ou a lança que sangra é redimida pelo sofrimento. Eis aí um conceito desconhecido no Oriente, e seus filósofos veem nosso simbolismo e perguntam: para que tanta sanguinolência? O atual fascínio pelas religiões orientais é a própria busca do grau. O Oriente nunca se fraturou como nós, os ocidentais, fizemos. Os orientais jamais dividiram o mundo em secular e sagrado de uma forma tão violenta como a nossa. Nenhum oriental que siga as tradições se afasta muito do Castelo do Grau. Seus mestres nos observam e perguntam: por que pelos céus tanta pressa e tanta ânsia? Alguém nos mencionou como aquelas aves de rapina arianas. Um povo com tal velocidade na eterna busca é mesmo impressionante. Na medida em que uma cultura, como acontece com a ocidental, assume sua vocação conquistadora, vai sempre ter de se haver com lanças e espadas sanguinolentas. Essa tendência tipicamente ariana de nossa cultura nasce do nosso fracasso no Castelo do Grau. Existe um caminho legítimo para chegar lá. Há paralelos muito elucidativos entre Cristo e a jornada de Parsifal. As duas histórias se assemelham em muitos pontos, com a diferença bem grande de que Cristo, o grande sábio, promove sua busca no sentido perfeito. Mesmo assim, teve de passar por todos os estágios. Quando aos 12 anos foi ao templo e censurou seus pais, estava entrando pela primeira vez no Castelo do Grau, por assim dizer. Tocou algo de muito grandioso, sua força, sua masculinidade. Não foi terrivelmente ferido pela experiência porque a compreendeu. Mais tarde, teve de voltar ao castelo para fazê-lo sua residência permanente. Fez tudo isso de maneira muito sábia, deixando-nos o protótipo para que pudéssemos seguir. Gosto do velho mito do Grau, do século XII, porque nos oferece um caminho mais terra a terra e humano. Encontro dentro de mim mais de Parsifal do que do grande Marte.